Espírito Santo purifica este lar e expulsa todo espírito de opressão. Oração poderosa. Há momentos em que a própria casa deixa de ser abrigo e passa a parecer um território de tensão silenciosa, um espaço onde o coração busca descanso, mas a mente permanece alerta, captando ruídos invisíveis que ninguém consegue explicar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Noites com peso no peito, sensação de presença estranha, cansaço sem motivo, discussões que surgem do nada ou um ambiente que parece carregar algo que você não sabe nomear. E, enquanto tenta seguir com a rotina, algo dentro de você clama por alívio, por ordem, por um respiro que faça este lugar voltar a ser um lar. E é nesse ponto que esta oração se torna urgente, necessária e profundamente alinhada com aquilo que você enfrenta agora. Não é coincidência você estar aqui. É resposta, é direção, é um chamado para um rompimento que precisa acontecer hoje. Mas antes de avançarmos, observe o que sua alma sente neste momento. Repare nas áreas da sua vida que estão sendo esmagadas por pressões que não fazem sentido. Há dias em que você acorda sem força, há instantes em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra, há momentos em que você percebe claramente que existe algo atuando contra sua paz, e isso não pode continuar. A Escritura diz em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se liberdade não está fluindo neste lar, algo está deslocado. E o Espírito Santo veio hoje ajustar tudo que está fora de ordem. Este vídeo é mais do que palavras, é intervenção. É resposta para quem já tentou remediar o ambiente, trocar móveis, reorganizar cômodos, abrir janelas, acender luzes, mas ainda assim sente que o peso permanece. É para quem sabe que a opressão não é material, é espiritual. E o Espírito Santo, ao ser invocado, transforma o ar, limpa atmosferas, quebra cadeias invisíveis e dissolve influências que tentavam alterar seus sentimentos, suas noites, seus relacionamentos e até seus pensamentos. Por isso, fique até o final. Porque aquilo que você vai experimentar aqui não é apenas consolo, é libertação ativa sobre a sua casa. Esta introdução prepara o terreno, mas a oração que começará agora será o momento em que o Espírito Santo vai agir diretamente dentro do seu ambiente, expulsando todo espírito de opressão e purificando cada detalhe deste lar. Prepare-se, respire fundo, abra o coração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que este momento não é apenas uma súplica, mas um rompimento profundo que separa tudo o que oprime daquilo que tu estás prestes a restaurar. Que cada palavra declarada aqui atravesse influências ocultas que tentaram se instalar neste lar de forma silenciosa. Que tua autoridade percorra paredes, portas, memórias e cada detalhe desta casa, desmanchando ciclos que fortaleciam medo, confusão e vulnerabilidade emocional. Tu és o único que enxerga o que os olhos humanos não percebem e que toca o que nenhum remédio, mudança de ambiente ou tentativa humana consegue alcançar. Espírito Santo, examina este território com teu poder, eliminando cada influência contrária que buscou atuar e desgastar aqueles que vivem aqui. Espírito Santo, peço que tua força avance imediatamente neste ambiente, expulsando tudo aquilo que tentou distorcer emoções, manipular atmosferas ou alterar estados internos dos moradores. Que toda a carga espiritual que provocou inquietações, discussões sem causa, noites pesadas, sensação de presença negativa ou pressões inexplicáveis seja desfeita agora diante da tua autoridade. Remove tensões acumuladas, corta influências que abriram brechas para perturbações e desfaz qualquer vínculo espiritual que não foi autorizado.
Que tua intervenção limpe este lar com profundidade, trazendo clareza onde havia confusão, serenidade onde havia tormenta e equilíbrio onde reinava instabilidade. Espírito Santo, toca cada pessoa que mora neste lar, alcançando pensamentos pressionados, sentimentos feridos e áreas internas que foram atacadas em momentos de fragilidade. Que nenhum morador permaneça sob efeitos de esgotamento emocional, tristeza súbita, ansiedade sem origem ou fadiga espiritual contínua. Ajusta atmosferas internas que foram alteradas por forças que tentaram roubar a paz. Reorganiza emoções fragmentadas, restaura ânimo, fortalece corações cansados e sustenta mentes que lutaram contra pensamentos invasivos e persistentes. Tu és o restaurador, que desfaz conflitos internos que não têm explicação visível. E hoje eu peço que tua obra reconstrua completamente o equilíbrio emocional deste lar. Espírito Santo, expulsa agora tudo que permaneceu escondido, tentando agir nas sombras, pressões espirituais, sentimentos pesados, resquícios de cargas negativas trazidas por situações difíceis ou visitas carregadas. Que qualquer atmosfera opressiva seja arrancada pela raiz. Fecha portas que foram abertas por palavras ditas em dor, conflitos intensos, momentos de fraqueza ou decisões precipitadas. Renova o ar deste lar, transforma a energia deste ambiente e remove completamente qualquer sensação de peso que oprimia. Estabelece uma atmosfera onde tua paz se torne o novo padrão, firme e constante, inalcançável para qualquer influência contrária. Espírito Santo, libera tua força sobre cada espaço físico desta casa. Quartos, sala, cozinha, banheiros, corredores, quintal, janelas, portas e até recantos esquecidos. Que não exista um único local onde tua presença não percorra agora. Se havia áreas onde a paz desaparecia de forma repentina, que sejam transformadas em pontos de descanso. Se havia ambientes onde a ansiedade crescia, que se tornem zonas de serenidade. Purifica lembranças impregnadas após acontecimentos difíceis, dissolve marcas emocionais antigas e estabelece proteção permanente sobre cada cômodo. Que este lar seja reconhecido como território onde tua presença reina sem resistência. Espírito Santo, peço que tua autoridade finalize este momento expulsando toda a opressão emocional, espiritual e psicológica que tentou exercer domínio neste lar. Que nenhuma atmosfera pesada permaneça, que nenhum ciclo negativo continue, que nenhuma força contrária sobreviva. Declaro que este ambiente será marcado pela tua paz, pela tua proteção e pela tua intervenção constante. Que cada morador acorde com leveza, viva com confiança e durma com tranquilidade plena. Espírito Santo, transforma este lar em um refúgio seguro, onde tua presença seja percebida diariamente e onde tua obra continue agindo, limpando, restaurando e reorganizando tudo o que precisa ser colocado em ordem. Espírito Santo, volto a colocar este lar diante da tua presença, pedindo que tua força percorra cada ambiente com precisão absoluta, desfazendo aquilo que se instalou de maneira silenciosa e tentou se tornar parte da rotina da casa. Que toda sensação de peso constante, todo incômodo que surge sem explicação e toda inquietação que se manifesta nos momentos de maior vulnerabilidade sejam quebrados agora pela ação da tua autoridade. Tu conheces cada detalhe deste lar, sabes onde houve desgaste emocional, onde decisões difíceis deixaram marcas, onde traumas silenciosos tentaram abrir brechas. Espírito Santo, começa a trabalhar nos pontos que a visão humana não alcança, limpando atmosferas, desfazendo influências e reorganizando o ambiente para que a paz seja restaurada de forma permanente. Espírito Santo, toca profundamente as emoções que foram abaladas ao longo dos dias. Se alguém aqui tem vivido noites de angústia, manhãs de ansiedade, tardes de exaustão ou pensamentos que surgem como flechas sem razão aparente,
Que tua presença intervenha agora, trazendo equilíbrio ao que foi desestabilizado. Remove pressões internas que foram crescendo e acumulando sem que ninguém percebesse. Liberta mentes que estavam presas em ciclos de pensamentos negativos e devolve estabilidade emocional àqueles que lutam contra preocupações constantes. Espírito Santo, alinha sentimentos, acalma o coração que tremia e restaura a confiança que havia sido desgastada pela rotina, pelo desgaste emocional ou pelos ataques espirituais que se aproximaram deste lar. Espírito Santo, entra nos diálogos que foram rompidos, nos relacionamentos que ficaram pesados, nos vínculos que se desgastaram por palavras mal interpretadas ou situações mal resolvidas. Se houve discussões recorrentes, irritações inesperadas, explosões emocionais ou afastamentos silenciosos, faz agora o trabalho que só tu consegues fazer. Restaura conexões, cura feridas e devolve compreensão aos corações. Traz mansidão onde houve dureza, entendimento onde houve confusão e serenidade onde havia tensão. Espírito Santo, remove influências que ampliaram conflitos dentro desta casa e estabelece uma comunicação saudável, pacífica e firme, capaz de reconstruir aquilo que parecia perdido. Espírito Santo, visita cada canto físico desta casa, trazendo renovação. Se há locais onde as pessoas evitam permanecer por sentirem desconforto, transforma esses lugares em pontos de descanso. Se existem áreas que carregam memórias pesadas, limpa-as completamente. Se há objetos associados a períodos difíceis ou lembranças que provocam tristeza, que tua presença neutralize qualquer resquício emocional negativo. Permite que cada cômodo receba uma nova atmosfera, leve, tranquila e silenciosamente fortalecida pela tua paz. Que paredes, portas e janelas sejam como barreiras espirituais contra qualquer influência contrária e que nada consiga penetrar este ambiente sem passar pelo teu filtro de proteção. Espírito Santo, age também nas decisões que precisam ser tomadas pelos moradores deste lar. Remove confusão mental, desfaz inseguranças que paralisam e ilumina caminhos que antes pareciam nublados. Se houve medo de avançar, dá coragem. Se houve dúvida constante, concede clareza. Se houve pressão intensa para desistir, derrama força renovada. Que cada pessoa nesta casa consiga enxergar com nitidez o que antes estava escondido, compreendendo o que precisa ser alinhado, reorganizado ou abandonado. Espírito Santo, guia projetos, fortalece escolhas, protege novos passos e impede que decisões apressadas abram brechas para novos ataques. Espírito Santo, peço que tua obra se complete, afastando toda a opressão emocional e espiritual que ainda tentava se manter ativa. Que nenhum resquício de influência pesada permaneça. Que nenhuma sensação de vigilância, medo ou pressão volte a se manifestar. Que este lar seja marcado pela leveza que vem da tua presença, pela ordem que nasce do teu agir e pela segurança que só tu podes estabelecer. Espírito Santo, sela este ambiente com tua paz, protege cada morador com tua força e transforma este lar em um território onde tua presença prevalece, tua voz é sentida e tua obra nunca cessa de atuar. Espírito Santo, volto a elevar esta oração, pedindo que tua ação alcance os lugares mais profundos do coração daqueles que moram neste lar. Há memórias que pesam como correntes, lembranças que apertam o peito, imagens que voltam sem serem chamadas, provocando desgaste emocional e feridas que não cicatrizaram completamente. Tu sabes o que foi vivido aqui. Sabes os dias de choro silencioso, sabes os momentos em que alguém se deitou exausto, tentando entender por que a alma parecia tão sobrecarregada. Espírito Santo, toca agora essas memórias, limpa o que ficou impregnado, dissolve sombras acumuladas e elimina qualquer porta emocional que tenha sido aberta para a opressão.
preenche cada espaço interno que antes se tornou vulnerável. Espírito Santo, visita emoções que foram empurradas para o fundo, sentimentos guardados por vergonha, por falta de compreensão ou por medo de reabrir feridas antigas. Entra nas áreas onde há arrependimento, culpa, frustração, ressentimento ou tristeza prolongada e remove tudo o que se tornou alimento para influências negativas. Que toda lembrança que provoca peso no peito seja tratada agora. Que todo pensamento que surge repentinamente para abalar o coração seja neutralizado. Tua presença tem poder para reconfigurar o interior, trazendo frescor emocional e renovação profunda. Espírito Santo, estabelece um novo equilíbrio, dando descanso a quem lutou demais por dentro. Espírito Santo, alcança pessoas que carregam dores internas sem nunca terem conseguido expressar o que realmente sentiam. Pode existir alguém neste lar que vive tentando parecer forte, mas por dentro está esgotado. Alguém que sorri, mas carrega preocupações que consomem a mente. Alguém que evita conversar para não explodir ou desmoronar. Tu conheces cada coração, cada dobra emocional, cada camada profunda que nunca chegou ao conhecimento humano. Espírito Santo, desce até esse lugar secreto onde mora a dor escondida e começa a reconstruir. Toca nesta pessoa, fortalece sua estrutura interna e devolve capacidade de respirar emocionalmente sem peso. Espírito Santo, toca também aqueles que desenvolveram pensamentos desalinhados por causa de situações difíceis. Pessoas que passaram a se enxergar como incapazes, insuficientes, descartáveis ou sem valor. Pessoas que se acostumaram a carregar sentimentos de rejeição, abandono ou inadequação. Remove essas impressões distorcidas que tentaram moldar a identidade emocional dos moradores. Traz clareza sobre quem eles são, fortalece a autoestima espiritual e devolve dignidade ao coração que foi enfraquecido. Espírito Santo, transforma a forma como cada pessoa se enxerga, elimina comparações injustas e cura feridas que nasceram de palavras duras, críticas ou comportamentos que machucaram. Espírito Santo, visita relacionamentos internos que foram prejudicados por essas memórias. Se houve afastamentos silenciosos, mágoas não verbalizadas, tensões que cresceram sem controle, cura agora todas essas distâncias. Traz compreensão, aproxima corações e restaura vínculos que foram afetados por dores antigas. Se houve olhares frios, conversas interrompidas ou perdão engavetado, desfaz essas barreiras e reconstrói a convivência com amor, respeito e empatia. Espírito Santo, purifica a atmosfera emocional deste lar, de modo que cada pessoa seja capaz de olhar para o outro com mansidão e recomeçar conexões que pareciam enfraquecidas. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tua obra continue tocando o interior de cada morador com profundidade. Que memórias sejam tratadas, emoções reorganizadas e sentimentos renovados. Que nada do que foi um dia usado para gerar opressão emocional continue tendo força. Que cada pessoa nesta casa encontre leveza, paz interna e cura genuína. Espírito Santo, sela este processo com tua presença constante, estrutural e transformadora, de modo que este lar nunca mais volte a carregar pesos antigos e que cada coração seja fortalecido pelo teu cuidado diário. Espírito Santo, apresento novamente este lar diante da tua presença, pedindo que tu entres agora nos ambientes onde a paz foi rompida, onde conversas se tornaram duras, onde palavras criaram rachaduras invisíveis e onde o clima se tornou pesado, sem que ninguém percebesse o momento exato em que tudo começou a mudar. Visita cada cômodo que registrou discussões, tensões acumuladas, mal-entendidos silenciosos ou comportamentos impulsivos que deixaram marcas profundas no coração dos moradores. Espírito Santo,
Remove a energia que ficou nesses espaços, limpa o que se instalou sem ser percebido e desfaz qualquer influência que tenha contribuído para que este ambiente se tornasse hostil em determinados momentos. Espírito Santo, toca nos relacionamentos afetados por desgastes emocionais. Muitas vezes, conflitos não surgem porque as pessoas não se amam, mas porque o ambiente espiritual estava sendo influenciado por forças que ampliavam irritações, distorciam percepções e criavam sensações de oposição, mesmo quando não havia intenção real de ferir. Entra nos diálogos interrompidos, nas mágoas guardadas, nos silêncios que se tornaram frios e nos afastamentos que pareciam irreversíveis. Restaura a harmonia, devolve a sensibilidade emocional e cria pontes onde antes havia muros erguidos pela dor. Espírito Santo, reconfigura a convivência com mansidão, paciência e compreensão. Espírito Santo, alcança também os corações que, por medo de magoar ou por receio de criar novos conflitos, engoliram palavras, guardaram emoções e cederam além do que podiam, acumulando dores silenciosas que se transformaram em feridas internas. Pessoas que tentaram manter a paz às custas da própria estabilidade emocional, que carregaram peso para proteger o outro, ou que sofreram caladas por acreditar que ninguém entenderia o que estavam sentindo. Espírito Santo, cura esses corações. Toca nesse cansaço emocional que foi se acumulando por anos e devolve força, equilíbrio e liberdade interna. Espírito Santo, visita agora cada recordação que marcou momentos difíceis dentro desta casa. Relembra instantes em que alguém chorou sozinho, em que o ambiente parecia sufocante ou em que a esperança parecia distante. Onde houver memórias de palavras duras, de desentendimentos profundos, de feridas que se repetiram, limpa esses registros. Onde houver lembranças que ainda provocam desconforto quando mencionadas, dissolve esse impacto emocional. Tu tens poder para apagar as marcas que o passado tentou deixar como sinal permanente. Restaura a história emocional deste lar para que os moradores possam olhar para trás sem dor e caminhar para frente sem peso. Espírito Santo, purifica a atmosfera que cercou relacionamentos dentro deste lar. Se houve interferências externas, opiniões mal intencionadas, influências negativas ou pessoas que trouxeram peso espiritual para dentro desta casa, corta qualquer efeito dessas presenças. Que palavras que foram lançadas com inveja, julgamento ou intenção destrutiva percam completamente a força. Que sentimentos desencadeados por comparações injustas sejam apagados. Que cada morador seja blindado emocionalmente contra tudo que foi usado para dividir, confundir ou desgastar vínculos. Espírito Santo, estabelece proteção contra qualquer influência que visa desestruturar afetos. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tu restaures de forma completa a paz nas relações deste lar. Que cada pessoa consiga olhar para o outro com mais misericórdia, mais paciência e mais entendimento. Que conversas ganhem leveza, que interações ganhem respeito e que atitudes ganhem sabedoria. Que o ambiente familiar seja fortalecido pela tua presença, que cada vínculo seja renovado e que cada coração seja curado daquilo que gerou tensão, afastamento ou oposição emocional. Espírito Santo, faz deste lar um espaço onde a convivência se torna saudável, onde a comunicação é pacífica e onde tua paz reina como base firme para todas as relações. Espírito Santo, coloco agora diante da tua presença cada pensamento que circula dentro deste lar. Pensamentos que muitas vezes não foram falados, mas que pesam como se fossem tempestades escondidas nos cantos da mente. Tu conheces as preocupações que surgem no silêncio da madrugada, as dúvidas que aparecem quando ninguém está por perto, as inseguranças que tentam sugar as forças e os medos que crescem sem serem convidados.
Tocas agora na mente de cada morador, trazendo clareza onde havia confusão e ordem, onde pensamentos estavam desorganizados. Espírito Santo, limpa o laboratório interno, onde decisões são formadas, desfaz influências que provocam inquietação e restaura a estabilidade mental que foi abalada por pressões invisíveis. Espírito Santo, visita cada área emocional que tem sido afetada por pensamentos invasivos e insistentes. Se alguém aqui tem sido atacado por ideias negativas repetitivas, por cenários de derrota que aparecem do nada, por sensações de fracasso iminente ou por pensamentos que pressionam a mente até o limite, intervém agora e interrompe esse ciclo. Remove a raiz de cada pensamento destrutivo, desconecta padrões mentais que nunca vieram de ti e reestrutura a forma como cada pessoa percebe a própria vida. Traz leveza ao que estava pesado e faz cessar o fluxo constante de inquietações que drenavam a energia emocional dos moradores. Espírito Santo, toca profundamente aqueles que desenvolveram medo de pensar, medo de sentir, medo de fazer escolhas, medo de enfrentar a si mesmos. Pessoas que passaram por tantas situações difíceis que começaram a se acostumar com pensamentos pessimistas, acreditando que nada daria certo ou que sempre algo ruim estava prestes a acontecer. Entra nessa estrutura mental fragilizada, remove condicionamentos criados por traumas e devolve coragem emocional. Substitui pensamentos de insegurança por pensamentos fortalecidos, dá nova visão, novo foco e uma mente renovada que não seja mais manipulada por pressões espirituais que tentaram se instalar. Espírito Santo, visita também a mente que foi afetada por palavras duras, críticas constantes, rejeições ou comparações nocivas. Muitos pensamentos negativos se formam quando o coração escuta coisas que ferem profundamente. E essas palavras acabam se transformando em frases que ecoam dentro da mente por anos. Que essas vozes internas sejam silenciadas agora. Que tudo aquilo que foi dito para diminuir, desvalorizar ou envergonhar perca a força completamente. Espírito Santo, traz identidade restaurada, devolve segurança emocional e cura as marcas mentais que se tornaram cicatrizes invisíveis na vida de cada morador desta casa. Espírito Santo, entra também nos processos de decisões. Há pessoas aqui que estão paralisadas, não por falta de capacidade, mas porque a mente foi tomada por confusão, dúvidas excessivas ou medos que impedem escolhas importantes. Dissipa essa névoa que impede visão clara, mostra o caminho certo, ilumina aquilo que estava escuro, revela o que está oculto e remove tudo que distorce o discernimento. Que cada morador tenha a estabilidade para decidir com sabedoria, sem ser influenciado por pensamentos confusos, pressões emocionais ou ataques espirituais. Espírito Santo, reorganiza a mente de maneira que cada decisão seja tomada em paz. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tua presença continue purificando pensamentos, sentimentos e percepções dentro deste lar. Que cada pessoa aqui tenha descanso mental, força emocional e uma mente protegida contra ataques internos e externos. Que nenhuma ideia sombria consiga se estabelecer. Que nenhum pensamento de derrota tenha autoridade. Que nenhuma pressão espiritual encontre brecha para manipular emoções. Espírito Santo, sela as mentes deste lar com tua proteção, fortalecendo cada pensamento, guardando cada decisão e impedindo que qualquer influência contrária volte a atormentar os moradores. Que este lar seja reconhecido por uma mente saudável, clara, equilibrada e livre. Espírito Santo, trago diante de ti tudo aquilo que se instalou dentro deste lar como carga silenciosa, como peso que ninguém conseguia identificar, mas que todos sentiam. Há ambientes que, com o passar do tempo, perderam a leveza. Há cômodos onde a paz parecia desaparecer sem motivo.
Há lugares onde a atmosfera se tornava densa, como se algo estivesse drenando a energia emocional de quem entrava. Espírito Santo, toca agora cada área dessa casa e remove tudo que se alojou sem ser percebido. Influências negativas trazidas por momentos de tensão, marcas deixadas por discussões, sombras criadas por períodos de dor ou desânimo. Purifica este ambiente com tua autoridade e restabelece o equilíbrio que foi quebrado. Espírito Santo, entra nos espaços onde as pessoas passaram a evitar permanecer porque algo ali parecia desconfortável. Visita locais onde houve choro, onde houve pensamento pesado, onde alguém desabou em silêncio ou onde a tristeza encontrou um lugar para se intensificar. Remove qualquer resquício de dor impregnada, desfaz impressões espirituais deixadas por situações difíceis e elimina completamente qualquer ciclo emocional que se repetia sempre nos mesmos cômodos. Que cada parte desta casa seja renovada pela tua presença, tornando-se leve, segura e livre de influências que tentavam manipular a atmosfera. Espírito Santo, toca nos objetos, nos móveis, nos cantos esquecidos, nos detalhes que parecem insignificantes aos olhos humanos, mas que muitas vezes ficam impregnados por energias emocionais de momentos difíceis. Se há itens que carregam lembranças ruins, neutraliza agora esse peso. Se há objetos que se tornaram gatilhos emocionais, corta esse vínculo de dor. Estabelece uma purificação completa, capaz de transformar até o que está escondido, como gavetas, armários, caixas e lugares que não recebem atenção. Espírito Santo, reorganiza a atmosfera dessa casa de maneira profunda, removendo tudo que contribuiu para o ambiente se tornar espiritualmente vulnerável. Espírito Santo, toca também os ciclos que tentaram se repetir dentro deste lar. Desânimo que vinha sempre no mesmo horário, ansiedade que surgia sempre no mesmo lugar, irritação que surgia sempre pelas mesmas situações. Que todas essas repetições espirituais sejam quebradas agora. Nenhum padrão emocional negativo tem permissão para continuar. Nenhum ambiente será mais afetado por influências que criaram um ciclo de desgaste ou correntes que se repetiam sem explicação. Espírito Santo, estabelece liberdade plena sobre esta casa, restaurando aquilo que havia sido comprometido por ataques silenciosos. Espírito Santo, visita a estrutura espiritual que sustenta este lar e fortalece cada ponto que estava fragilizado. Se existiam portas abertas, fecha. Se havia brechas emocionais, sela. Se havia fragilidade em momentos em que a mente estava cansada, fortalece. Se havia ataques noturnos, intervém. Que cada janela espiritual deste lar seja protegida por tua paz e que nenhuma influência contrária tenha autoridade para entrar. Espírito Santo, restaura o campo espiritual que protege esta casa, tornando cada ambiente um lugar seguro onde tua presença é sentida de forma clara e contínua. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tua obra continue operando transformação completa neste ambiente. Que cada cômodo seja preenchido por leveza permanente, que cada canto carregue paz contínua, que cada área da casa se torne um espaço de descanso para os moradores. Remove qualquer peso que ainda tente se manter e estabelece uma atmosfera limpa, tranquila e organizada. Que ninguém dentro deste lar volte a sentir aquela sensação de opressão, de desconforto, de vigilância ou de tensão. Espírito Santo, torna esta casa um lugar onde tua presença governa, onde tua paz habita e onde cada pessoa encontra segurança, conforto e renovação diária. Espírito Santo, volto a elevar este lar diante da tua presença, pedindo que tu visites agora as emoções mais frágeis daqueles que aqui vivem. Emoções que foram abaladas pelas pressões diárias, pelas expectativas não alcançadas e pelo desgaste acumulado ao longo do tempo.
Muitos aqui aprenderam a continuar mesmo cansados, a sorrir mesmo sobrecarregados e a agir mesmo faltando forças. Mas tu conheces o coração de cada um, sabes o que foi silenciado, o que foi guardado, o que doeu e o que permaneceu escondido. Espírito Santo, envolve essas emoções com tua força e traz estabilidade onde houve turbulência, serenidade onde havia insegurança e firmeza onde havia fragilidade emocional. Espírito Santo, toca especialmente nos que carregam sensação de desamparo, aqueles que, mesmo rodeados de pessoas, sentiram-se sozinhos por dentro. A vida colocou sobre eles pressões que ninguém viu, responsabilidades que pareciam grandes demais e dores que não encontraram espaço para serem expressas. Espírito Santo, alcança agora esses corações que se acostumaram a suportar tudo em silêncio, que tentaram ser fortes por tanto tempo que acabaram esquecendo como é se sentir amparado. Levanta o interior desses moradores com tua presença transformadora, devolvendo a eles a segurança emocional que foi roubada pelos ataques e pelas circunstâncias. Espírito Santo, visita também aqueles que foram afetados pela exaustão espiritual. Pessoas que perderam o brilho nos olhos, que se levantam todos os dias apenas porque precisam, mas já não encontram motivação profunda para continuar. Pessoas que tentaram vencer batalhas internas, mas foram desgastadas pela repetição constante de problemas, pela falta de respostas imediatas, pela sensação de que estão lutando sozinhas. Espírito Santo, renova essas almas, sopra nova vida, desperta a esperança, restaura a força, reacende a chama interna que havia sido abafada por pressões invisíveis. Espírito Santo, toca nos sentimentos que foram distorcidos por experiências difíceis. Se alguém aqui passou a se enxergar como fraco, insuficiente ou incapaz, remove agora essa impressão. Se alguém desenvolveu medo de falhar, medo de tentar, medo de se abrir emocionalmente, cura essa raiz. Estabelece uma nova estrutura interna, fortalecida, equilibrada e alinhada com tua presença. Remove inseguranças que foram alimentadas por palavras duras, circunstâncias injustas ou influências espirituais que tentaram distorcer a percepção emocional dos moradores. Espírito Santo, ajusta o interior de cada pessoa para que elas possam voltar a sentir confiança, coragem e estabilidade. Espírito Santo, alcança também aqueles que se sentiram sobrecarregados por responsabilidades além da capacidade emocional. Pessoas que precisaram resolver problemas de todos, cuidar de todos, amparar todos e, no fim, ficaram vazias. Reabastece esses corações com tua força, devolve equilíbrio e derrama paz sobre o cansaço acumulado. Que cada morador sinta que não precisa carregar o mundo sozinho, que existe um descanso disponível em tua presença e que tu és capaz de sustentar aquilo que eles não conseguem mais suportar. Espírito Santo, fortalece a alma cansada, cura a exausta e renova a que perdeu a coragem. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tu estabeleças estabilidade emocional permanente neste lar. Que cada pessoa sinta segurança interna, que nenhuma emoção seja manipulada por cargas espirituais contrárias, que nenhum sentimento volte a ser distorcido e que cada coração encontre firmeza suficiente para caminhar com paz, clareza e equilíbrio. Espírito Santo, torna este lar um lugar onde a alma é fortalecida, onde as emoções são acolhidas e onde a tua presença devolve ordem, força e estabilidade de forma contínua. Espírito Santo, coloco diante de ti todas as pressões externas que tentaram entrar neste lar e afetar o coração dos moradores. Muitas vezes, influências de fora se infiltram de maneira sutil. Palavras duras que alguém ouviu durante o dia, opiniões negativas lançadas sem cuidado, comparações injustas, olhares de desprezo, julgamentos precipitados, acusações silenciosas ou atmosferas carregadas de ambientes que não pertencem a esta casa. Espírito Santo,
Filtra agora cada impacto vindo do exterior. Nada que foi dito, insinuado ou direcionado com intenção de ferir deve permanecer neste ambiente. Remove o que tentou criar perturbação, o que tentou abalar a paz interna, o que tentou drenar a alegria e o que tentou enfraquecer a confiança dos moradores. Espírito Santo, toca especialmente em pessoas deste lar que absorvem com mais facilidade o peso emocional dos outros. Há quem traga para casa preocupações que não são suas, dores que ouviu, tensões que presenciou, palavras que carregou sem perceber. Muitas vezes, essas pessoas são sensíveis, empáticas e acabam recebendo cargas emocionais que não deveriam carregar. Espírito Santo, visita essas almas sensíveis e devolve equilíbrio. Remove tudo o que não pertence a elas. Corta vínculos emocionais que drenam forças. Fecha as portas que permitiram a entrada dessas influências externas. Restaura o interior dessas pessoas para que elas voltem a sentir leveza emocional e liberdade interna. Espírito Santo alcança também os impactos que vieram através de comparações. Em um mundo que constantemente exige produtividade, aparência, perfeição e desempenho, muitos acabam se sentindo insuficientes, atrasados, perdidos ou sem valor. Se alguém dentro deste lar se sentiu pressionado por padrões impossíveis, por metas inalcançáveis ou por modelos de vida que não correspondiam à sua realidade, remove agora esse peso. Espírito Santo, devolve identidade, fortalece a autoestima e mostra a cada morador que o seu valor não está naquilo que o mundo impõe, mas naquilo que tu estabeleceste. Restaura a visão que cada um tem de si mesmo. Espírito Santo toca também nas preocupações que foram amplificadas por influências externas, notícias negativas, situações complexas, conversas carregadas, ambientes espiritualmente pesados, pessoas que trouxeram tensão, eventos que criaram impacto interno. Muitas vezes, o coração se abala não pelo que acontece dentro de casa, mas pelo que acontece fora dela. Espírito Santo, limpa essas impressões. Que toda ansiedade que veio de fora seja dissipada. Que todo medo recebido através de palavras alheias seja quebrado. Que nenhuma atmosfera externa continue interferindo no equilíbrio interno deste lar. Espírito Santo, fortalece agora o interior de cada morador para que pressões externas não tenham mais autoridade para moldar pensamentos, escolhas, emoções ou comportamentos. Constrói dentro de cada pessoa uma estrutura firme, segura e resistente, capaz de não se abalar por comentários negativos, olhares críticos ou acontecimentos que tentam causar desestabilização emocional. Espírito Santo, estabelece alicerces sólidos dentro deste lar, alicerces que não oscilam diante de pressões e que não cedem diante de influências que vêm para quebrar a paz. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tua proteção cubra completamente este lar contra qualquer influência que venha de fora. Que paredes espirituais sejam erguidas, bloqueando todo ataque emocional, mental ou energético. Que cada pessoa aqui encontre segurança e estabilidade ao chegar em casa, sabendo que este é um lugar protegido, guardado e separado por tua presença. Espírito Santo, que este lar seja uma fortaleza emocional, onde nada externo consiga romper a paz estabelecida por ti, e que cada morador viva com identidade firme, força renovada e proteção constante. Espírito Santo, coloco diante de ti todas as áreas desta casa que foram marcadas pela sensação de estagnação, lugares onde tudo parecia parado, preso, sem avanço e sem direção. Muitas vezes, essa estagnação não nasce de falta de esforço, mas de forças invisíveis que bloqueiam caminhos, atrasam processos, travam decisões e fazem com que a vida pareça presa em um ciclo sem fim. Espírito Santo, toca agora essas áreas que estavam estacionadas e remove todo o bloqueio espiritual que impedia o progresso. Que tudo aquilo que estava retido comece a se mover.
Que cada área desta casa receba a tua intervenção, capaz de destravar o que ficou preso no tempo. Espírito Santo, visita os projetos que pareciam não sair do lugar. Se alguém neste lar sonhou, planejou, tentou e se dedicou, mas viu portas se fecharem, caminhos se dispersarem e resultados não surgirem, toca agora nesses planos. Remove qualquer força contrária que trabalhava para atrasar respostas, criar obstáculos, gerar cansaço e provocar desistência. Espírito Santo, rompe agora cadeias de atraso, desfaz a estagnação e abre caminhos onde parecia não haver saída. Que tudo aquilo que estava emperrado receba movimento, que decisões ganhem clareza e que a vida avance com fluidez. Espírito Santo, visita também a área financeira deste lar. Se houve momentos de aperto, situações que desencadearam medo, preocupações constantes sobre o amanhã, oportunidades perdidas ou ciclos de perda que se repetiam, remove agora todo bloqueio que travava a prosperidade emocional e material. Restaura a ordem financeira. Abre portas de provisão legítima, desbloqueia oportunidades e fortalece a sabedoria de cada morador para tomar decisões certeiras. Espírito Santo, elimina qualquer influência espiritual que atuava para limitar recursos, desgastar esforços ou sabotar tentativas de reconstrução financeira. Espírito Santo, toca na vida emocional e espiritual daqueles que sentiam que nada mudava, mesmo orando, tentando e buscando. Se alguém aqui chegou ao ponto de acreditar que a vida estava congelada, que nada diferente aconteceria ou que os sonhos haviam sido enterrados pela falta de movimento, sopra agora novo ânimo, nova esperança e nova expectativa. Mostra que tu estás abrindo caminhos invisíveis, movendo peças que ninguém vê, preparando portas que vão se escancarar no momento certo. Espírito Santo, devolve a fé ao coração cansado e a convicção de que nada está parado para sempre quando tu intervens. Espírito Santo, alcança também áreas que foram interrompidas por traumas, perdas ou situações inesperadas. Às vezes, a vida se torna estagnada, não por falta de oportunidades, mas porque a dor interrompeu o processo interno, congelou decisões e paralisou a alma. Se alguém aqui teve seu avanço interrompido por luto, frustração, decepção ou queda emocional, restaura agora essa rota. Reconstrói o que foi quebrado, reanima o que foi apagado e renova forças para que essa pessoa volte a caminhar. Espírito Santo, realinha destinos, acende visão interna e remove qualquer barreira emocional que impedia o fluxo natural da vida. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tua presença estabeleça movimento permanente neste lar. Que nada mais fique travado, que nenhum processo volte a estagnar, que nenhuma área permaneça paralisada. Que tudo avance no tempo certo, com fluidez, com proteção e com sabedoria. Espírito Santo, que este lar seja marcado por progresso, crescimento e abertura constante de caminhos. Que o impossível se torne possível, que o fechado se abra, que o estagnado se mova e que cada pessoa desta casa viva o avanço que tu já determinaste, sem retrocessos, sem bloqueios e sem interrupções. Espírito Santo, visita também as áreas onde havia tentativa constante de retrocesso, locais onde tudo parecia avançar por um instante, mas logo voltava ao ponto inicial, como se algo puxasse a vida para trás. Rompe agora esse ciclo oculto que tentava impedir o progresso, bloqueando conquistas e dificultando cada passo importante. Se existiam momentos em que portas se abriam, mas logo fechavam de forma inesperada, estabelece estabilidade sobre as oportunidades. Se haviam situações onde a esperança surgia, mas era apagada rapidamente, firma agora raízes de prosperidade emocional e espiritual.
Espírito Santo, desfaz todo o laço invisível que impedia o avanço consistente e estabelece uma nova rota onde cada passo dado se transforma em construção sólida, duradoura e permanente. Espírito Santo, apresento diante de ti todos os medos que têm visitado este lar, medos que crescem no silêncio, medos que surgem sem explicação, medos que tiram o sono, que apertam o peito e que parecem maiores do que a força emocional de quem os enfrenta. Tu conheces o peso que o medo causa, sabes como ele paralisa, como ele afasta a paz, como ele distorce a visão e como ele faz alguém se sentir vulnerável, mesmo estando cercado por paredes, luzes e pessoas. Espírito Santo, toca agora esses medos escondidos e dissolve sua influência. Remove o terror noturno, neutraliza pressões espirituais que tentaram se infiltrar e devolve ao coração desta casa aquilo que o medo tenta roubar: segurança, clareza, descanso e confiança. Espírito Santo, visita também as angústias profundas que ninguém expressa, mas que gritam por dentro. Há pessoas que caminham com o peito apertado, com o pensamento acelerado, com uma sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Há quem viva vigilante demais, cansado por antecipar problemas, desgastado por imaginar cenários negativos que nunca se concretizam, mas que drenam toda a energia emocional. Espírito Santo, toca agora essa ansiedade acumulada. Remove a inquietação que criou raízes. Elimina a perturbação que parecia acompanhar cada passo e derrama serenidade sobre a mente que luta todos os dias contra pensamentos que insistem em se repetir. Espírito Santo, alcança aqueles que foram feridos por situações inesperadas e que desenvolveram medo do futuro. Pessoas que passaram por perdas, traumas, notícias negativas ou que enfrentaram crises que deixaram marcas profundas. Muitas vezes, o medo nasce quando a alma tenta se proteger do que já doeu, e isso acaba criando uma prisão emocional. Espírito Santo, liberta esses corações da expectativa de sofrimento. Cura lembranças que criaram gatilhos, devolve estabilidade emocional e mostra que o futuro não é uma repetição da dor passada, mas um caminho que tu já preparaste com segurança, direção e propósito. Espírito Santo, visita os que se sentem vulneráveis durante a noite. Se houve ataques noturnos, sonhos perturbadores, sensação de presença negativa ou momentos em que o ambiente parecia pesado quando todos tentavam dormir, entra agora com tua paz absoluta. Estabelece descanso profundo, remove vigilância espiritual contrária e cobre cada quarto com proteção. Que o sono se torne leve, contínuo e restaurador. Que nenhuma perturbação tenha permissão de entrar. Espírito Santo, sela este lar para que a noite seja período de descanso e não de medo. Espírito Santo, alcança aqueles que têm medo de perder pessoas, medo de fracassar, medo de não ser suficiente, medo de não dar conta, medo do futuro, medo da solidão, medo da doença, medo de tentar novamente. Cada medo tem uma raiz, e tu sabes exatamente onde ela está. Entra nessa raiz com tua presença e arranca todo esse medo pela base. Substitui a sensação de ameaça pela convicção de proteção. Substitui insegurança por firmeza. Substitui dúvida por confiança. Que cada morador desta casa seja fortalecido internamente, a ponto de não permitir que nenhum desses medos volte a comandar atitudes, escolhas ou pensamentos. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tu estabeleças coragem permanente neste lar. Que cada pessoa aqui caminhe com confiança renovada, sabendo que não está sozinha, que não está desamparada e que tu és a fortaleza que sustenta, protege e guia. Que o medo não tenha mais espaço para se instalar. Que nenhuma sombra emocional tenha voz e que nenhum ataque espiritual consiga retornar. Espírito Santo, faz deste lar um território onde a coragem prevalece,
onde a paz domina e onde tua presença neutraliza toda a ameaça. Que cada morador viva dias de força, noites de descanso e uma vida marcada pela confiança que só tu podes estabelecer. Espírito Santo, visita agora tudo aquilo que o medo tentou paralisar dentro deste lar. Decisões adiadas, projetos engavetados, palavras que não foram ditas, oportunidades não abraçadas e caminhos que deixaram de ser percorridos por causa da insegurança. Dissolve toda a paralisia emocional criada por ameaças internas, por vozes negativas do passado ou por lembranças que ainda causam tremor. Que cada pessoa desta casa seja fortalecida para agir, avançar, enfrentar e romper aquilo que antes parecia grande demais. Espírito Santo, substitui a hesitação por firmeza, a dúvida por clareza e o receio por coragem inabalável, permitindo que cada morador finalmente viva o que o medo tentou impedir por tanto tempo. Espírito Santo, apresento diante de ti toda a esperança que foi perdida dentro deste lar, toda a expectativa que se apagou, todo sonho que foi adiado e toda visão que deixou de existir porque o coração já não conseguia acreditar mais. Tu conheces os momentos em que alguém aqui disse para si mesmo: não vai acontecer, não tem mais jeito, eu já não vejo saída. Esses pensamentos não surgiram do nada. Eles nasceram de feridas, de desânimos acumulados, de tentativas frustradas, de respostas que demoraram e de silêncio em fases difíceis. Espírito Santo, toca agora essa esperança adormecida e traz de volta o brilho que se perdeu. Faz renascer dentro deste lar a convicção de que há novos caminhos, novas reconstruções e novas possibilidades preparadas por ti. Espírito Santo, visita os corações que se acostumaram a viver apenas o necessário, sem expectativa, sem emoção, sem motivação verdadeira. Pessoas que deixaram de sonhar porque a vida lhes apresentou desafios maiores do que elas achavam que podiam suportar. Pessoas que se conformaram com pouco, não porque queriam pouco, mas porque perderam a força de acreditar no melhor. Espírito Santo, toca agora essas almas cansadas e devolve vitalidade emocional. Restaura a sensibilidade de sonhar, reacende o desejo de avançar, traz novamente a visão de futuro que havia sido apagada pelas circunstâncias e devolve ao interior a vontade de viver dias melhores. Espírito Santo, visita também aqueles que foram feridos por expectativas frustradas, a quem tenha esperado por mudanças, lutado por melhorias, se esforçado ao máximo e mesmo assim viu tudo se desfazer nas mãos. Há quem carregue cicatrizes profundas de promessas quebradas, portas fechadas, oportunidades perdidas ou pessoas que não permaneceram. Espírito Santo, cura essas lembranças, restaura o coração que perdeu confiança, devolve a segurança interna e mostra, de forma clara, que tu és capaz de reconstruir aquilo que parecia impossível de ser reerguido. Liberta cada morador da sensação de que a vida parou. Espírito Santo, toca nos pensamentos que dizem que já é tarde demais. Muitas vezes, a mente cria um relógio cruel que tenta convencer a alma de que não há mais tempo, de que não há mais chance, de que não há mais caminho. Mas tu és o Deus que transforma cenários em instantes e que cria recomeços onde ninguém enxerga movimento. Entra agora nessa mentalidade de derrota e substitui por uma mentalidade de vitória. Remove o pessimismo impregnado, desmonta a visão limitada e devolve ao coração a certeza de que nada está perdido quando tu decides agir. Espírito Santo, renova a perspectiva e mostra que tudo pode florescer novamente. Espírito Santo, visita cada pessoa que, por falta de esperança, passou a viver em piloto automático. Pessoas que acordam, trabalham, cumprem obrigações, retornam para casa, mas não sentem mais alegria, não esperam mais nada, não projetam mais nada. Espírito Santo, tira essas almas do estado de dormência emocional. Desperta novamente o interesse pela vida.
reacende paixões internas, devolve motivação para caminhar com propósito. Que cada morador deste lar volte a sentir que tem algo precioso para viver, algo significativo para construir e algo grandioso para experimentar. Espírito Santo, finalizo este tópico pedindo que tu estabeleças um novo tempo neste lar. Um tempo de esperança renovada, de expectativa viva e de ânimo reerguido. Que cada pessoa aqui volte a acreditar no impossível, volte a sonhar com intensidade e volte a enxergar futuro com clareza e segurança. Que a esperança não seja apenas restaurada, mas multiplicada. Espírito Santo, sela esta casa com a promessa de que dias melhores estão chegando, de que o futuro será diferente do passado e de que cada morador viverá uma nova fase marcada pela tua presença, tua direção e tua restauração contínua. Espírito Santo, apresento diante de ti cada detalhe deste lar, consagrando este espaço à tua presença e pedindo que tu estabeleças aqui uma proteção permanente que nenhum ataque espiritual consiga ultrapassar. Tu conheces cada centímetro desta casa, as áreas que foram feridas, as paredes que guardaram lágrimas, os ambientes onde o peso tentou dominar e os cantos onde a paz parecia se esconder. Espírito Santo, toma este lar como território teu. Que tudo o que não provém da tua presença seja removido, expulso e dissolvido. Que nenhuma voz sombria tenha autoridade para tocar este ambiente e que tua graça permaneça firme, constante e inabalável sobre cada pessoa que aqui reside. Espírito Santo, sela agora todas as portas emocionais que estavam abertas, todas as brechas que surgiram por desgaste, cansaço, conflitos ou vulnerabilidades espirituais. Fecha completamente acessos que permitiram perturbações, corta influências que tentaram manipular sentimentos e neutraliza qualquer força contrária que buscava estabelecer domínio. Que este lar se torne uma fortaleza espiritual, onde nenhuma energia pesada encontra espaço para se instalar. Espírito Santo, estabelece muros invisíveis de proteção ao redor desta casa, impedindo que ataques externos, pressões espirituais ou cargas emocionais cheguem até aqui. Espírito Santo, visita cada morador e firma dentro de cada um deles a segurança que vem da tua presença. Que todos se sintam protegidos ao entrar, acolhidos ao permanecer e fortalecidos ao descansar. Remove qualquer resquício de medo, qualquer sensação de ameaça, qualquer impressão de vulnerabilidade que tenha tentado crescer na mente ou no coração de alguém. Fortalece a confiança de cada pessoa que vive aqui, arrancando sentimentos de fragilidade e substituindo-os por firmeza, coragem e convicção espiritual. Espírito Santo, faz deste lar um ambiente onde cada morador encontra abrigo emocional e espiritual. Espírito Santo, toca também nos planos futuros deste lar. Que decisões sejam guiadas pela tua sabedoria. Que conversas sejam dirigidas pela tua paz, que expectativas sejam alinhadas com tua vontade e que cada passo seja protegido pela tua mão. Onde existiu preocupação com o amanhã, traz segurança. Onde houve incertezas, traz clareza. Onde houve receio de mudanças, traz direção. Que cada sonho, cada projeto e cada desejo desta família seja colocado sob tua guarda. E que o futuro desta casa seja construído com base na tua presença, tua orientação e teu cuidado constante. Espírito Santo, alcança as emoções internas e sela cada coração com equilíbrio permanente. Que ninguém volte a experimentar ataques mentais repentinos, noites pesadas, tensões inexplicáveis ou pressões que drenam a energia emocional. Estabelece paz profunda que não oscila, estabilidade emocional que não se perde e serenidade interior que não é quebrada por circunstâncias externas. Espírito Santo,
Faz desta casa um refúgio contra tormentas, um lugar de descanso absoluto, um ambiente onde tua presença é percebida em cada detalhe, no ar, nas palavras, nas decisões, nos relacionamentos e nos pensamentos. Espírito Santo, finalizando esta oração, coloco este lar completamente sob tua autoridade, pedindo que tu permaneças cuidando, protegendo, fortalecendo e guiando cada pessoa que vive aqui. Que nada contrário tenha força para retornar. Que nenhuma opressão encontre espaço para se restabelecer. Que nenhuma tristeza consiga dominar novamente. Espírito Santo, sela este ambiente com tua paz permanente, tua proteção absoluta e tua presença constante. Que este lar seja marcado por luz, equilíbrio, renovação e descanso. Que cada morador sinta diariamente o impacto da tua obra e testemunhe mudanças que só tu és capaz de produzir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Espírito Santo, ao longo desta oração, cada ambiente deste lar foi tocado, cada emoção foi restaurada e cada área espiritual foi reorganizada pela tua presença. Tudo o que estava pesado foi removido, tudo o que estava confuso encontrou direção, e tudo o que estava oprimido recebeu libertação. Agora, este lar respira paz, a atmosfera foi transformada e cada morador passa a caminhar sob uma proteção que permanece, sustenta e fortalece. O que antes era medo tornou-se descanso, o que antes era inquietação tornou-se serenidade, e o que antes estava travado agora encontra movimento e novos caminhos preparados por ti. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou sua vida e você sentiu a presença do Espírito Santo agir no seu coração e na sua casa, te convido com carinho a apoiar este trabalho. Aqui embaixo na descrição você encontra um e-book especial sobre o Espírito Santo, criado para aprofundar ainda mais seu relacionamento com ele e trazer revelações que fortalecem sua caminhada diária. Ao adquirir, você ajuda este canal a continuar produzindo conteúdos que abençoam vidas, como abençoou a sua hoje. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo edificou seu espírito, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas orações. Compartilhe também seu pedido nos comentários. Queremos interceder por você. Que o Senhor derrame graça, proteção e abundância sobre sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.